perguntas. Então, eu passo a palavra à senhora Amanda Freitas Santos, do Tribunal de Contas do Estado do Espírito Santo. Como é que eu faço aqui? Esse aqui? Não, da frente. Esse aqui? É o outro, volta do meio. Ah, tá. Obrigada. Alô. Bom dia a todos. Parabenizo ao Tribunal pela iniciativa, agradeço a oportunidade de estar aqui hoje, participando desse debate tão importante, né, que é sobre a Previdência. Meu nome é Amanda, eu sou atuária, sou formada em Ciências Atuariais, sou formada em Direito, e hoje eu sou auditora aqui do Tribunal, mas eu comecei como servidora há 9 anos, já na Previdência Pública. Eu trabalhei 9 anos no Rio Previdência, que é o Fundo de Previdência dos Servidores do Estado do Rio de Janeiro. Eu comecei 1 ano e meio como assistente, depois eu virei especialista em Previdência, e nos últimos 4 anos e meio eu me tornei coordenadora de atuária, justamente com a finalidade de internalizar o cálculo atuarial do ente, que até então era feito de forma terceirizada. E, desde então, a gente passou a fazer esse cálculo atuarial totalmente em loco pela equipe técnica do Fundo de Previdência. E, quando eu saí, a gente já tinha feito 5 cálculos atuariais completos, entre estudos sobre a reforma da Previdência, estudos técnicos atuariais, estudos estatísticos, relatórios de análise de hipóteses, enfim. Previdência pública é um tema que eu estudo há bastante tempo e é um tema que eu gosto muito, e por isso é um prazer para mim estar aqui nesse debate, podendo contribuir um pouco, né, nessa discussão, né, e nessa decisão. Primeiro, eu queria fazer uma ressalva que a Previdência pública, né, ela tem que ser um tema de interesse de toda a sociedade. É um tema de interesse nosso, né, servidores aposentados, pensionistas e ativos, justamente porque se trata dos nossos benefícios previdenciários. Mas também é um tema de interesse dos cidadãos, porque a gente está falando de recursos públicos, né? E também dos próprios gestores, porque uma previdência equilibrada, uma previdência saudável, é um problema a menos que vocês precisam se preocupar entre todos os problemas existentes numa gestão de um município, né? E quando a gente pensa em RPPS, eu acho que a palavra que tem que vir na nossa cabeça é justamente a palavra equilíbrio, né? O equilíbrio financeiro e o equilíbrio atuarial. E não só por estar previsto na Constituição Federal de 88, mas porque uma previdência equilibrada é justamente uma previdência saudável, e é o que a gente deseja. Lembrando que a previdência ela não deve ser deficitária, mas ela também não precisa ser superavitária. Ela tem que estar em equilíbrio. E quando a gente pensa em equilíbrio, a gente tende a pensar no equilíbrio financeiro, porque é um equilíbrio de curto prazo. E aí a gente tem essa tendência em se preocupar com esse curto prazo. Mas a gente tem que ter em mente que, até não está dando para ver, mas eu coloquei 2 bonequinhos de mãos dadas ali, porque a gente tem que ter em mente que o equilíbrio financeiro e o equilíbrio atuarial, eles andam juntos. E quando eu consigo sanar o problema do equilíbrio atuarial, eu naturalmente consigo sanar o problema do equilíbrio financeiro. Então, a gente tem que ter essa percepção. E aí, aqui, para entrar no tema, né, do rendimento, da taxa de juros, eu decidi falar um pouco da avaliação atuarial e do cálculo atuarial, para a gente entender o quão importante é esse cálculo, né, para os regimes próprios de previdência. Aproveito para falar que a gente realmente sabe, é claro, a importância da análise tanto da avaliação atuarial quanto dos fluxos atuariais. E o que é o cálculo atuarial, né? Eu vou falar, claro, a grosso modo, não vou dar nenhuma aula de matemática atuarial aqui, não. Mas o que é o cálculo atuarial? O cálculo atuarial, ele é justamente o que o atuário faz, né? É como se ele falasse para o ente federativo quanto o ente federativo precisa ter de reserva
para arcar com os benefícios de aposentadorias e pensões que ele já assumiu. E quando eu falo já assumiu, não são só os concedidos, mas os a conceder, porque eu, servidor ativo, a partir do momento que eu entro nesse ente federativo, eu sei que, assim, eu imagino, eu espero que a minha aposentadoria vai estar garantida. Então, principalmente num regime capitalizado, né, que é a essência do nosso RPPS, o que o atuário faz? Ele diz para o ente federativo quanto o ente federativo vai precisar dispor de reserva para arcar com aqueles benefícios. Então, eu vou me usar como exemplo. Eu sou uma servidora ativa, digamos que eu vá me aposentar daqui a 10 anos. Então, o que o atuário ele mostra para o ente federativo? Ele fala, olha, ente, daqui a 10 anos a Amanda vai poder se aposentar. E aí, quando ela for se aposentar, você vai precisar ter, por exemplo, R$100 mil para arcar com os benefícios de aposentadoria dela. Daqui a 10 anos, você precisa de R$100 mil. E ele também, além disso, né, o atuário ele também consegue falar para o ente quanto o ente vai precisar acumular naquele período, acumular no período enquanto eu sou servidora ativa, para quando chegar o momento da minha aposentadoria, ele ter os R$100 mil. E aí você me pergunta, ele não vai precisar acumular R$100 mil? Não. O atuário ele consegue estimar que, apesar de daqui a 10 anos o ente precisar desses R$100 mil para pagar a minha aposentadoria, ele hoje, considerando que ele tem o tempo a favor dele, ele hoje pode dispor de R$50 mil, por exemplo. Então, apesar dele precisar de R$100 mil daqui a 10 anos, considerando que ele tem condições de se preparar para isso, ele pode dispor, nesse período, de R$50 mil, né? Exemplificativamente. E o que são esses R$50 mil? São justamente as contribuições previdenciárias, é o que ele vai acumular ao longo desse período. São as contribuições de servidores ativos e as contribuições patronais. E, assim, por que o atuário consegue fazer essa transformação? Como ele transforma esses 100 mil em 50 mil? É porque ele considera que, como o ente, como eu falei, vai usar aquele tempo a seu favor, ele vai ter condições de investir aquele recurso. Então, considerando que ele vai pegar essas contribuições previdenciárias e vai investi-las ao longo desse período, ele vai chegar no momento de pagamento com os 100 mil, ou seja, ele vai acumular as contribuições previdenciárias e o rendimento do investimento dessas contribuições previdenciárias. Inclusive, ele faz esse cálculo utilizando uma taxa de juros, que a gente chama também de meta atuarial. E é por isso até que tem a importância do atuário combinar essa taxa, né, de juros com o setor de investimentos do RPPS, justamente porque o atuário ele está considerando que o ente vai investir aqueles recursos, aquela taxa de juros, ele vai ter aquele retorno. Então, se a taxa de juros não for de verdade, né, se o ente retirar aquele recurso ao longo desse período, ele não vai conseguir acumular aquele valor. E aí ele vai chegar no momento de pagamento do meu benefício sem aquela reserva para esse pagamento, né? Ou, porque o valor que ele vai precisar acumular, independente dele retirar ou não, é o mesmo. Quando chegar no momento de pagar minha aposentadoria, ele vai precisar dos 100 mil. Então, se ele não acumular esse recurso, se ele não acumular esse rendimento, ele vai precisar, por exemplo, aumentar as contribuições previdenciárias. Por quê? Porque o valor que ele precisa no final é o mesmo. Então, assim, essa é a essência da capitalização. E aí, eu trouxe 2 fluxos aqui, esse e o próximo. Não fui eu que fiz, eu recebi a apresentação do Robson Fontoura, atuário. Achei bem didático esse fluxo. E aí ele mostra justamente isso que eu comentei, e essa questão do acúmulo de rendimentos, né? E o que eu quis mostrar aqui? Ao longo, eu entrei em atividade ali, e aqui é um momento do pagamento, do início do pagamento dos benefícios. Então, assim, aqui
essa parte em verde são as contribuições previdenciárias. Não sei se está dando para ver, mas ela aumenta um pouquinho, porque a gente considera que os salários, naturalmente, ao longo da vida laboral do servidor, aumentam um pouco, seja por evolução na carreira ou por mudança de cargo, enfim. Mas, assim, aqui o que a gente tem, as contribuições previdenciárias vertidas ao longo dos anos, e em azul a gente tem o retorno do investimento dessas contribuições previdenciárias, que é justamente o valor que ele precisa acumular sem retirar, ao longo desse período, o rendimento dessas contribuições. Por quê? Porque aí, quando ele chega aqui no momento do pagamento do benefício, ele tem o valor que ele vai precisar dispor para pagar os benefícios. E aí, o que acontece? Se ele chega aqui nesse momento e não tem esses recursos, o que vai acontecer? Ele vai ter que arcar com insuficiência financeira. Ou seja, se ele chega nesse momento e não investiu o recurso, daqui a 10 anos, a gente vai estar aqui debatendo esse mesmo assunto, porque a gente ainda vai estar com o problema da insuficiência financeira. E aí, aqui nesse próximo fluxo, é até um demonstrativo, considerando que ainda assim ele vai acumular, mas retirando o resultado dos investimentos ao longo do tempo, ao invés de acumular, o que acontece, né? Para que ele consiga acumular o mesmo valor, porque, como eu falei, aqui ele precisa ter, no meu exemplo, os 100 mil. Então, para que ele consiga acumular o mesmo valor, o que ele vai precisar, se ele tirar dinheiro ao longo desse período? Ele vai precisar de mais receitas, por exemplo, de contribuições previdenciárias. Por isso que aumentou as barrinhas verdes, né? Justamente porque é um aumento de contribuição previdenciária para que ele consiga arcar com a mesma reserva. Então, assim, o que eu quero dizer aqui, né? O que eu quero concluir aqui, não adianta, a essência da capitalização é essa. E é importante uma previdência autossuficiente, uma previdência equilibrada, e a gente só consegue isso com a formação de reservas. O cálculo atuarial, claro que ele tem que usar as melhores hipóteses e as melhores bases de dados, mas assim, ele é feito justamente com essa finalidade, para que a gente consiga se preparar para arcar com esses benefícios. E matemática. A gente consegue, o próprio atuário ele consegue estimar o resultado dos seus investimentos ao longo desse período, justamente, como eu falei, para usar o tempo a seu favor. E aí, você usando o tempo a seu favor, você consegue hoje dispor de muito menos para acumular o mesmo valor. Se quando a gente chegar aqui daqui a 10 anos, a gente não tiver acumulado essa reserva, o que vai acontecer? Ele aqui vai precisar ter os 100 mil por um aporte de insuficiência, né? Uma cobertura de insuficiência, por exemplo. E o valor que ele vai aportar aqui, considerando que ele não investiu, é como se ele hoje gastasse 100 mil. Então, se a gente hoje pode poupar 50 mil para chegar aos 100 mil, por que a gente não vai poupar para daqui a 10 anos a gente, além de seguir com o mesmo problema, gastar muito mais dinheiro? Porque aí a gente não vai ter investido o recurso ao longo desse período, e aqui a gente vai precisar de 100 mil, é como se a gente, agora meio técnico, né, trouxesse a valor presente a uma taxa zero, já que não teve rendimento, e hoje esse dinheiro também valesse 100 mil. Então, assim, a ideia é justamente que a gente se prepare com um valor menor para que a gente atinja esse equilíbrio. Porque uma previdência equilibrada, como eu falei, uma previdência autossuficiente, acaba sendo realmente um problema a menos para todos nós. E uma também garantia de pagamento de benefícios, porque acho que é muito triste você chegar no momento da sua aposentadoria, no momento do seu óbito, e a sua família ficar desprovida daquele pagamento de benefícios, justamente porque o ente chegou num momento em que ele não pode arcar com aqueles pagamentos. E, por fim, eu trouxe essa frase aqui. Ela é pelo menos pelo Google, ela é do Heródoto, geógrafo e historiador grego, que eu achei interessante porque eu achei que ela tem bem uma correlação, né, com a atuária e com a própria previdência. Porque a atuária, ela usa justamente o passado, né, as possibilidades de óbito, de entrada em invalidez e tudo mais, para conseguir estimar da melhor maneira possível o futuro. As provisões, os cálculos que ela faz são cálculos futuros. E aí ela consegue usar
o passado para isso. E com relação à Previdência, a gente hoje na maioria dos casos, deficitário. A gente hoje tem um problema muito grande de Previdência que a gente está sempre tentando resolver. E esse problema que a gente tem hoje, ele acaba sendo uma consequência, entre outros motivos, de uma má gestão passada, de uma falta de investimento e de uma falta de preocupação no passado. Então, assim, se a gente sabe que essas providências, essas não atitudes, né, elas levam ao cenário que a gente tem hoje, por que não a gente usar a nossa experiência para mudar essa perspectiva futura? Então, assim, por que não a gente se preparar hoje, passar a se preparar hoje, para que daqui a um tempo, daqui a 2, 5, 10, que seja, daqui a alguns anos, a gente não tenha mais esse problema tão grave de desequilíbrio. Fica a reflexão e obrigada a todos. Eu quero agradecer a doutora Amanda Freitas pela exposição.